Diniz, suscita uma série de comentários. os argumentos aparentemente são convincentes, não é? Para mim não. Não? Então? Eu tive o prazer de trabalhar, de estar o António Prata, que fez o favor de me aturar durante uma semana, quando estive imerso na RTP2, no caso era ele que estava a trabalhar com o Henrique Garcia. Presumo que ele aqui se esteja a referir mais daquilo que ele conversou comigo e que ele também respondeu ao inquérito que lhe entreguei. Mas, portanto, o argumento do critério editorial, para repetir... Eu não acredito nisso, e sabe porquê? Porque antes de ter descido às rádios e aos jornais, eu comecei por trabalhar os mimetismos endógenos a cada estação e depois os mimetismos endógenos ao meio televisão. Portanto, repetições dentro do próprio canal. Verifiquei, por exemplo, ao contrário do que se possa pensar, os telejornais do prime time que teriam o maior caudal de notícias em primeira mão, mas não, portanto, os telejornais da hora do almoço forneciam bastante informação aos telejornais do prime time, portanto, verificou-se isso. Sendo os temas, não? Há temas que merecem ser repescados. Em relação a números, são estes, e são impressivos. 39% de notícias em relação a este total dos 1.664 assuntos, portanto, eu apurei 39% de notícias que eu chamo notícias a custo zero, não é? Sendo 30,5% por serem repetidas, 30,5% repetidas sem qualquer alteração da introdução do pivô e qualquer alteração na peça. Ou seja, os telespectadores que em Portugal assistem aos telejornais, portanto aos espaços informativos diários das televisões, estou a falar no caso das televisões generalistas, que foi essas que trabalhei, vão consumir, em média, 39% de assuntos que já foram tratados noutros noticiários daquela estação ou de outras televisões. Portanto, tem um número bastante importante e que não vai de encontro àquilo que diz o António Prata. Mais coisas, por exemplo, que às vezes me chocam, não é? Sem estar a citar a estação, mas eu não creio, quer dizer, e não posso acreditar, porque não concebo que um jornalista o faça, a não ser por não ter, na verdade, meios e não conseguir reivindicá-los junto da direção das estações. Mas ali na TVI não há um problema de custos, segundo diz o António Prata. Não acontece assim, porque não é correto nós estarmos incêndio no norte do país, que passado quase 48 horas ainda se esteja a repetir o depoimento do comandante de bombeiros a dizer o incêndio já foi... É um bom exemplo, Fernando. Eu posso só dar, Estrela, se me permite, em relação à questão daqueles recortes que passámos do início, em relação ao surto de gripe. Eu lembro-me, portanto, as televisões começaram a noticiar com insistência uma segunda-feira, e lembro-me na quarta-feira ainda ouvir depoimentos, 2 dias depois, depoimentos repescados que já tinham sido passados na segunda-feira, a dizer isto está terrível, estamos aqui não sei quantas horas à espera. Portanto, é uma quarta-feira ouvir esse depoimento. Fernando, esta questão, que os exemplos dos fogos, por exemplo, acontece. E, aliás, em relação aos surtos e às gripes, recentemente, na altura em que estamos a gravar este programa, também, ontem eu vi imensas notícias sobre a vacina e os milhões que vão ser gastos na compra de uma vacina. Várias. Ora, porquê é que isto se passa? É porque são notícias que vendem bem, este vender entre aspas? Ou é o serviço do interesse público? Não, quer dizer, eu penso... Digamos que a coisa pode ser analisada pelas duas vertentes. São notícias, obviamente, que passam bem, mas nesse caso penso que têm um vincado interesse público, não é? Quer dizer, há assuntos que nós sabemos, nomeadamente, por exemplo, os relacionados com a saúde, que com tantos problemas de saúde que existem hoje em dia, e que preocupam as pessoas, portanto aí... Mas não é alarmar as pessoas, dizer que o Governo vai gastar não sei quantos milhões para comprar uma vacina, que vai haver um surto de gripe, embora não se saiba nem... Enfim, ninguém pode saber quando é que vem o surto de gripe, não é? Eu confesso que, quer dizer, esse é um caso específico que eu posso dar uma opinião enquanto espectador, mas, quer dizer, o que me parece ali é que aquilo... no fundo, se tratou de um assunto de agenda, porque foi o próprio Subdiretor-Geral de Saúde que veio, através de uma intervenção pública, trazer essa notícia da compra dos tais 2,5 milhões de medicamentos específicos. E depois apareceu ele próprio numa entrevista em direto ao Jornal da Tarde
a retirar a carga alarmista que eventualmente pudesse, que isso pudesse trazer. Oh Paulo, mas isto levanta outro problema, que penso que a tese do Diniz não vai por aí, porque as teses também não podem, têm que se aprofundar caso e não podem ir por todo lado, que é a problemática das fontes e do poder das fontes. Até que ponto é que há um diretor-geral de saúde ou há alguém que diz uma coisa a um jornal, diz a todos, não, ou não? E vocês pegam, enfim, evidentemente, todos pegam, porque a fonte cobriu todos, não é? Pois, eu acho que há um fenómeno de... Há uma dependência, não? Enorme dependência no agendamento mesmo, em relação a algumas fontes institucionais. Isto é, uma agenda, quando é preparada, uma agenda do ponto de vista físico, digamos, não pode deixar de acompanhar os acontecimentos programados, dependendo naturalmente da apreciação da origem, mas o que eu acho que cada vez mais acontece, e nisso as televisões acabam por ser, digamos, um pouco mais vítimas, é que quem está do outro lado do ponto de vista da produção de acontecimentos já conhece os truques todos e já sabe que uma vulgar conferência de imprensa ninguém liga e, portanto, é preciso montar um espetáculo e, montando o espetáculo, há cobertura assegurada. Isto é, o grau de autonomia editorial dos órgãos de comunicação social para fazer a sua agenda é progressivamente diminuído por esse conjunto de acontecimentos. Exatamente. Se a conferência de imprensa não resulta, vamos fazer um espetáculo no meio do... Com o poder que as fontes têm, na medida em que se organizam e profissionalizam e dispõem de muito mais meios. Exatamente. E isso é uma ameaça, inclusivamente, à autonomia do jornalismo. Como é que se luta contra isso? Se os jornalistas deixarem também. Mas deixarem como? Tem a ver... no caso concreto dos editores, seria bom, por exemplo, e se calhar perdem muito tempo com tarefas burocráticas, às tantas é o que podem dizer, que pudessem ter recuo, não é? Porque, por exemplo, uma coisa que me impressiona, eu que fui jornalista durante vários anos, ainda continuo na profissão, é que, por exemplo, dos contactos que tive, eu passei 5 semanas de observação direta em todas as redações, 5, porque tive 2 RTP Porto e RTP Lisboa. E eu encontrei, portanto, aquilo foi uma espécie de tropa, eu cheguei a estar 18, portanto, eu acompanhei o processo de decisão dos editores. Uma das pessoas que tive o prazer de acompanhar foi o Fernando Barata, não é? Cheguei a estar 18 horas dentro de uma redação. E o que é que eu verifiquei? Eu encontrei profissionais excelentes, portanto, os resultados da minha tese, aqui é qualquer coisa que não bate certo, porque são profissionais qualificados, há uma série de docentes universitários, por exemplo, estão bastante dentro dos problemas, porque o inquérito que fiz com 102 perguntas, que era um inquérito extensíssimo, e que mesmo assim ainda houve várias dezenas de profissionais estoicos que conseguiram aguentar e responder a esse inquérito terrível, não é? Eles estão perfeitos, a radiografia é corretíssima, eles estão perfeitamente dentro dos problemas diária que impede a reflexão. Depois há aí qualquer coisa, e o Fernando se calhar é preciso, há qualquer coisa que falha. Falta o tal tempo para parar e pensar, um bocado. O Fernando, desculpe só, uma coisa que me impressionou bastante, eu não assisti nas 5 semanas, não é? Portanto, passou de um mês, a uma única reunião de redação para preparar a semana, por exemplo, ou para analisar o produto dessa semana. A uma única, por exemplo. Mas nos jornais analisa-se diariamente. Diariamente. O que saiu. Sim. O que me parece é que muitas vezes também se cai na tentação de fazer alguma análise comparativa quando a introspeção era mais útil, ou seja, a crítica do nosso próprio trabalho. Mas é a tal máquina trituradora que impede alguma reflexão, algum distanciamento. Eu pedia para vocês agora ouvirem o Ricardo Costa, portanto, com uma experiência diferente, visto que tem o canal Notícias, embora ele também se refira a si, que é generalista. Vamos ouvir para depois debatermos o que ele diz.